Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorena Eltz e esse é o terceiro vídeo da série contando sobre o transplante que eu fiz em 2016. Eu tô gravando tudo no mesmo dia, mas eu vou postar em dias diferentes pra vocês irem acompanhando direitinho. Eu espero que vocês tenham assistido o episódio 1 e o 2. Eu pensei em fazer assim porque eu acho que eu gosto muito de assistir vídeos, tipo, em parte, sabe? Então eu espero que vocês estejam gostando. E esse vídeo em específico aqui, eu pensei em fazer mais pertinho da câmera também, pra gente conversar mais a parte de recuperação do meu transplante, mas também sobre como foi viver essa experiência, sabe? Bom, então, claro, antes de mais nada, eu quero agradecer aos membros do canal. Bom, né, eu falei ali que eu passei por aquele processo depois do transplante, que é um cuidado bem intensivo que eu ia ter que fazer, sabe? Depois do transplante, eu ainda fui pra casa utilizando alguns remédios, também remédio pro coração ainda, porque meu coração continuava com os batimentos muito alterados. Eu não quero dizer uma consequência do transplante, mas foi uma das coisas que, tipo, mudou, assim, que eu comecei a ter essa questão do coração, né? Que por muito tempo, inclusive, eu cheguei a passar em cardiologista e tudo mais pra ver como que tinha ficado essa parte. Bem difícil pra mim, porque eu tive alta depois de tanto tempo no hospital e eu percebi que eu parecia que eu tinha perdido muita coisa. Naquele ano eu cheguei a voltar pra casa. E, pra quem não sabe, eu tava no segundo ano da escola, do ensino médio. Só que o meu transplante, ele começou, se eu não me engano, de fevereiro pra março. Quando eu voltei, realmente fui liberada pra minha casa, era tipo era final do ano já. Eu ainda tinha que ficar usando máscara e vários cuidados, assim, com a minha imunidade, que tava ruim naquela época. Eu não fui em nenhuma aula aquele ano, sabe? Da escola, né, eu digo. Então a gente conversou lá com a escola e eles falaram que eu poderia fazer as provas finais pra ver se eu passava de ano ou não. Como eu sempre fui, tipo, sempre gostei de estudar, sempre fui bem inteligente, eu me preparei para essas provas de acordo com o que eu vi que os meus colegas tiveram, né, de aula. E aí eu estudei para essas provas, fiz as provas e passei de ano, tá? Quando eu voltei, a gente voltou primeiro para São Paulo, daí a gente fez uma consulta em São Paulo, daí eles me liberaram para ir para casa. Eu tinha que usar máscara e, tipo, tinha vários cuidados, sabe? Eles falaram que durante, tipo, 3 meses, eu acho, eu tinha que tomar água fervida ou só água comprada, sabe? Tipo, eu não podia comer, tipo, várias coisas assim. Um dos maiores problemas seria se na minha recuperação eu acabasse ficando doente por alguma outra coisa, sabe? Então eu me cuidei muito naquela época. E o ideal também é que eu não saísse de casa. Eles pediram pra eu não sair de casa. E realmente, naquele meio tempo, assim, até foi uma época que eu postava bastante no YouTube, porque quando eu voltei, tudo que eu tinha pra fazer, assim, na minha vida era gravar pro YouTube, sabe? Tipo, eu não tinha. Eu comecei a me recuperar, né? E eu ia lá fazer os exames, comecei a fazer os exames da doença de Crohn pra ver como é que tava a situação. Então, gente, a minha doença de Crohn resolveu, como é que foi, né? Eu voltei pra casa e eu tava me sentindo assim melhor do que eu tava antes do transplante. E eu não tava tomando nenhum remédio. Isso é importante dizer. Antes do transplante, eu tava cheia de remédios pro Crohn. A ideia é que eu não usasse mais nenhum remédio também. E incrivelmente, eu não tava indo tanto assim ao banheiro, não tava tendo dor de barriga, eu tava me sentindo até que bem, sabe? Aí a gente fez alguns exames de imagem e mostrava que a inflamação ela tinha dado uma amenizada, mas eu não entrei em remissão depois do transplante, tá? Eu fiquei mais ou menos 3 meses depois do transplante, eu fiquei muito bem da doença de Crohn, tá? Importante dizer isso, porque depois eu vou falar de outra coisa, mas eu fiquei bem da doença de Crohn. Os meus exames, eles mostraram uma melhora, sabe? Dos índices de inflamação e tal, mas a expectativa é que isso continuasse, lembra? A expectativa é que, tipo, entrasse em remissão. E eu não cheguei a ter exames em remissão total, e depois de 3 meses, mais ou menos, ainda passando com eles e com a equipe de São Paulo, a gente teve ali a infeliz notícia de que a minha inflamação começou a aumentar. Eu comecei a sentir tudo o que eu sentia antes,
de novo. Então eu comecei a sentir enjoo de novo, comecei a ter problema para comer de novo, eu comecei a ter dor de barriga de novo, comecei a ir muito no banheiro de novo. E aí a gente repetiu os exames assim, foi ver como é que tava meu intestino e mostrava que a inflamação tava de novo crescendo um pouco. Basicamente, todo o transplante, ele me ajudou um pouco, eu acho. Acho que foi uma tentativa que a gente teve. Podia ter sido algo que podia ter melhorado bem mais. Eu confesso que minha expectativa era alta. Tudo que eu passei no hospital, eu lembro que tudo que eu pensava é que depois eu ia sair do hospital e eu ia estar bem, sabe? Não curada, eu não achava que eu ia estar curada, mas eu achava que eu não ia sentir aquelas coisas que eu tava sentindo de novo. Então eu confesso que quando os sintomas voltaram a aparecer, depois de 3 meses, foi bem decepcionante. Sendo bem sincera, parece que o tempo que eu fiquei bem foi menor do que o tempo que eu passei no hospital fazendo todo esse transplante, sabe? E foi literalmente mais de 100 dias, né? Internada, fazendo o transplante pra ficar bem, mas eu passei menos de 90 dias bem, sabe? Então, eu meio que pensei, cara, foi tudo em vão, sabe? Tipo, a primeira coisa que eu pensei foi essa, sendo bem sincera com vocês. Foi muito difícil tudo que eu passei lá, sabe? Então eu entrei num processo de depressão muito pesado, entendeu? Foi muito difícil pra mim passar por esse transplante psicologicamente mesmo falando. Quando eu voltei pra casa, como eu falei pra vocês, eu fui privada de muita coisa. Então eu não podia muito ver as pessoas, eu não podia ir pra aula ainda, eu não podia ir pra lugares lotados, nem nada do tipo. Eu senti quando eu voltei pra casa que meu corpo tava muito abalado, sabe? E que a minha vida ia demorar pra normalizar. E então eu passei muitos dias em casa sem fazer nada. Isso foi muito ruim pra mim, sabe, gente? Eu tinha 16 anos. Eu tinha feito meu aniversário de 16 anos no hospital. E quando eu voltei pra casa, era quase final do ano, assim. E nem o final do ano eu ainda ia poder, tipo, fazer as coisas com a família e tal. Eu gravava muitos vídeos nessa época. Tipo, o YouTube foi o que me distraiu nessa época. Mas com certeza foi uma época que eu me senti muito solitária, sabe? Foi uma época que, assim, que eu tinha dias que eu ficava só dentro do meu quarto, tipo, lendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, jogando algum jogo. Eu acordava, tomava meus remédios, jogava, ia dormir. Tiveram dias que eu, tipo, não queria nem abrir a janela do quarto, sabe? Eu não queria nem ver, tipo, a luz do dia, sabe? Então começou a ser muito difícil pra mim, principalmente quando eu vi que eu não tinha melhorado totalmente do Crohn. Acho que eu tava muito cansada da doença, porque já tinham feito 16 anos vivendo dentro de hospital praticamente. Então eu comecei a pensar até quando eu ia viver aquilo, se tudo valia a pena. Eu queria parar o tratamento naquela época. Então foi o único momento assim que eu pensei em desistir, eu acho, sabe? Na minha vida toda. Acho que foi um momento assim muito delicado pra mim e que eu acho que até hoje, sendo bem sincera, eu tenho bastante resquícios desses sentimentos ainda, às vezes, tá? Às vezes que eu fui internar e quando eu fui fazer a minha cirurgia em 2021, eu tava com tanto medo da minha cirurgia porque eu tinha tido uma experiência ruim, sabe? De internação longa, com UTI, com remédio, e eu tinha visto como aquilo era horrível. E eu não queria que acontecesse de novo na minha cirurgia, sabe? Eu não queria, tipo, eu tava com muito medo, gente. E no fim minha cirurgia foi super de boa, sabe? A minha cirurgia não se compara o que eu passei no transplante. Eu confesso que eu iniciei o ano de 2017 assim, sem muitas esperanças. Eu tive que voltar a tomar os remédios do Crohn, eu tive que voltar a tomar corticoide. Minha inflamação voltou e eu pensei assim, bom, é isso, sabe? Tipo, foi assim muito complicado, sabe, gente? Psicologicamente mesmo. Foi o ano que eu comecei também a ir mais pra terapia, tipo, eu tive um acompanhamento daí bem
de perto dessa parte, né? Porque eu comecei a ter, tipo, vários pensamentos ruins. Eu, tipo, não sentia vontade de fazer nada, não sentia vontade de concluir a escola. Mas os vídeos, de certa forma, eles me salvaram, sabe? Porque eu comecei a ver coisas que eu gostava. Naquela época eu gostava muito de maquiagem, então eu lembro que eu fazia vários vídeos de maquiagem, fiz vários vídeos de estudo, fiz vários vídeos sobre outras coisas que não eram só sobre a doença, sabe? E isso ajudou a me distrair, assim. Em 2017 eu tive muito apoio dos meus pais, assim, tipo, tudo que eu falava que eu queria fazer, eles davam um jeito de tentar fazer comigo, sabe? E eu acho que, sendo bem sincera, tipo, além dos dias, né, naquela UTI, de isolamento e tal, o mais difícil foi depois do transplante, sabe? Foi assim, voltar à vida normal e aceitar que, tipo, eu não tinha ficado bem igual os outros pacientes, sabe? Eu não vou dizer que não deu certo, né? E eu não sei como que teria sido se eu não tivesse feito ou se eu tivesse feito, mas uma coisa é certa é que não teve o resultado esperado. E, enfim, gente, nesse meio tempo eu voltei a consultar depois só com a equipe de São Paulo e da equipe de São Paulo eles me encaminharam para um médico, então, em Porto Alegre, foi quando eu comecei a passar no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, que é onde eu me trato até hoje. E foi, tipo assim, onde eu encontrei o médico que, tipo, me mostrou que eu ia ficar bem, sabe? Primeira vez que eu senti, assim, um nível de segurança nele, de, tipo, eu contei toda a minha história quando eu cheguei nele, e ele falou assim: não, beleza, tipo, eu nunca vi uma história igual a sua, mas eu vou dar um jeito e você vai entrar em remissão da doença de Crohn. Foi dito e feito, sabe? Tipo, demorou um pouco, mas em 2021 eu entrei em remissão. Eu fico muito feliz de, tipo, Deus ter me colocado assim num caminho onde eu encontrei esse médico depois que me salvou assim e que me mostrou que eu ainda ia ficar bem da doença de Crohn em algum momento. Então, gente, não foi um processo legal. Por isso que eu demorei tanto pra contar como é que foi fazer um transplante pra vocês. Ainda é muito delicado pra mim, como eu falei, tem muita coisa que eu não lembro. Talvez eu só vá lembrar assistindo os vídeos. E é por isso que eu ia falar pra vocês que eu queria fazer um episódio bônus, que vai ser um meio que especial. Quero assistir alguns trechinhos dos meus próprios vídeos nessa época, porque eu tenho tudo documentado no YouTube, né? Então eu quero assistir com vocês, porque eu nunca reassistir. Então vai ser a primeira vez que eu vou assistir esses vídeos de novo. E aí eu quero reagir com vocês junto. Então vai ter esse episódio bônus ainda. Então é isso, gente. Esse foi o transplante. É por isso que é tão difícil de contar. É por isso que quando vocês me perguntam, nossa, o que é esse transplante? Eu não consigo explicar em uma frase. Demorou 3 vídeos pra eu explicar. E bom, eu quero saber o que vocês acham, assim, depois de ouvir a história completa. Me contar aqui nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Se acha que valeu a pena ou não. Se vocês fariam, se vocês encarariam isso. Mas eu confesso que hoje em dia eu não faria de novo. Nunca faria de novo. A gente não pode voltar no tempo também. E bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de assistir até aqui. Nesse vídeo eu me abri bastante, né? Foi, tipo, bem pessoal, assim. E obrigada por continuarem apoiando aqui o canal, tá? Isso é muito importante pra mim, de verdade. É isso por hoje. Um beijo da Lori. Tchau!